Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Alissa Formiga, médica neurologista, médica do sono, com formação pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado, doutorado em andamento na universidade, é professora do curso da Unicristos na medicina do sono, né? Então, primeiramente, Alice, obrigado pela disponibilidade, bem-vinda. E a ideia com você é discutir um pouco aqui a respeito do jet lag, né, que é uma condição comum aí a viajantes que atravessam muitos fusos horários, né? Então, primeiramente, bem-vinda. Obrigada pelo convite, João. É um prazer fazer parte da plataforma e poder discutir alguns temas que são tão prevalentes e que eu tenho certeza que vai ajudar aí, a esclarecer algumas dúvidas que acontecem com esse tema. Ótimo. Bom, o primeiro ponto para se falar no jet lag habitualmente a gente ouve que para cada fuso horário que a gente se desloca, precisaria de um dia de adaptação para regular o ciclo de claro, escuro, de noite e dia do corpo, né? Isso é quase, dependendo de onde você vai, é quase impossível. A gente está falando às vezes de 10, 12 horas de fuso, ou seja, você precisaria de 2 semanas para se adaptar, muitas vezes não é nem o tempo da viagem, né? O que pode ser feito para tentar minimizar esse dano? Essa que é um pouco a discussão, né? Primeiramente, assim, pré-viagem, durante a viagem, depois a gente vai indo para frente, o que pode ser feito? Perfeito, João. Vamos lá. Normalmente, o jet lag ele acontece quando a gente tem uma mudança a partir de 2 fusos, no sentido leste-oeste, né? E lembrando, para ser um transtorno, precisa incomodar, precisa ter um prejuízo na funcionalidade. Muitas vezes o que acontece? Se cruzam os fusos do meridiano e existe uma adaptação rápida ali daquela nova rotina, né? Por vezes, algumas pessoas, elas têm um prejuízo, um impacto ainda maior. Isso acaba os primeiros dias da viagem sendo um pouco mais sofridos, digamos assim. Coisas que podem melhorar, né, isso, sobretudo em viagens mais longas, né, que é quando esses sintomas eles podem ser mais persistentes, mais duradouros. Lembrando, né, vou trazer um pouco mais do que é esse jet lag antes da gente passar propriamente para dicas. O jet lag é a adaptação do seu corpo a esse novo fuso. Então, o que é que acontece? Quando vai, isso pode ter um impacto numa cefaleia, né, uma dor de cabeça, pode ter impacto em irritabilidade, pode ter impacto em fadiga. Então, às vezes, é muito comum atletas que viajam num curto espaço de tempo, longas distâncias, eles podem apresentar um pior rendimento. Pessoas que viajam longas distâncias para uma reunião, isso também pode apresentar um pior rendimento cognitivo. Isso normalmente acontece nos primeiros dias de viagem. Quando isso se propaga, né, o ideal é que você intervenha e, por vezes, a gente até utiliza medicações para isso. Assim, coisas que podem ajudar a minimizar. Você tentar, ao entrar no avião ou estar ali no aeroporto se programando para a viagem, já deixa o seu relógio no fuso de onde você vai chegar, né? Que às vezes, que é uma coisa, um erro comum, é você tentar seguir o fuso de partida, digamos assim. E isso causa mais prejuízo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Faz um ajuste do teu relógio com o ajuste do fuso de onde você vai chegar. O segundo ponto, a questão de obedecer os teus horários de sono e despertar de onde você está. Não adianta você mudar 5 fusos e querer seguir o teu horário, a tua rotina de partida, né? Nos primeiros dias da viagem, assim, quem tem uma maior sensibilidade ao jet lag, eu sempre recomendo exposição solar matinal, fazer passeios, né, num ritmo um pouco menos frenético, para dar tempo ao teu corpo ir se acostumando. Então, manter o horário de sono e vigília do local de costume. Nos primeiros dias é importante evitar uma bebida alcoólica, sobretudo próximo ao horário de dormir.
dormir. Lembrando que o álcool ele pode ter um efeito indutor do sono, mas ele aumenta a fragmentação e piora a qualidade do sono também. E isso no dia seguinte você ainda pode ter sintomas de dor de cabeça, de fadiga, que já vão estar piorados pelo próprio jet lag, né? Então a gente recomenda evitar o consumo de bebida alcoólica nesses primeiros dias, sobretudo próximo ao sono. Exposição solar matinal, então assim que acordar. Evitar cochilos, né, diurnos. Você pode, inclusive, fazer pausas realmente, mas, assim, evitar que sejam cochilos, porque isso também pode atrapalhar na regularização do teu sono. E bebidas ricas em cafeína, chá preto, energético, elas devem ser evitadas, né, pelo menos 8 horas antes do horário planejado de dormir. Porque muitas vezes você está ali cansado, o que a pessoa faz? Toma mais café, toma um energético para poder aguentar aquela demanda dos primeiros dias. E isso vai ser outra coisa que vai impactar no seu sono, né? Ótimo. Muitas vezes os efeitos do jet lag, eles se somam ao efeito da própria viagem, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você fizer uma viagem, eventualmente para o Brasil, São Paulo, para os Estados Unidos, em uma área onde não tem uma diferença de fuso, né? Que, aí, claro, tem lugares nos Estados Unidos que tem um fuso maior, mas tem outros que não tem diferença de fuso, né? São 10, 11 horas de viagem e você não mudou de fuso horário, só que você chega cansado, você chega fadigado no local pelos efeitos do voo, né? Então, mudança do ritmo de sono, o estresse da viagem, a aeromoça acordando, a posição sentada para dormir, o quanto que isso, de fato, se diferencia dos sintomas do jet lag. Esses sintomas do cansaço da viagem, né, eles tendem a ser resolvidos. Vamos colocar aqui de uma privação de sono ali pontual, ou um sono mais fragmentado, né, uma noite mal dormida, vamos pôr assim, né? E no primeiro dia da própria viagem, tende a se resolver após um dia de descanso, tá, João? Assim, depois que chega, que tá tudo bem, você descansa, tem ali uma boa noite de sono, é para acordar sem efeito do jet lag, é para acordar bem disposto, sem uma cefaleia, sem uma fadiga residual, se obviamente foi respeitado o tempo de sono adequado, porque às vezes em viagem as pessoas têm culturalmente, não vou dormir, vou deixar para dormir em casa, e aí reduz muito seu tempo de sono, e no dia seguinte acorda cansado, acorda fadigado, acaba tendo um prejuízo em outras áreas, né? Mas esse cansaço da viagem especificamente, ele é para resolver no primeiro dia de um bom descanso. O do jet lag, quando o transtorno, não costuma resolver. Eu tenho um paciente que recentemente foi para o Japão, né? E teve bastante sintoma de jet lag, inclusive com desautonomia. Então, assim, uma coisa que pode ser feita quando é algo que tem prejuízo, quando é algo que essas medidas iniciais que a gente comentou não surtem efeito, a melatonina cai muito bem, né? Lembrando que a melatonina é um excelente sincronizador de ritmo. Então, ela acaba auxiliando nesses casos de jet lag. Ótimo. Ainda vou entrar um pouco na questão da melatonina, mas já pensando um pouco no tratamento, vamos dizer, farmacológico, é muito comum que pessoas que viajam, especialmente pessoas que viajam com frequência, que querem entrar no avião, querem ter uma boa noite de sono para estar bem no dia seguinte, né? É muito comum dois tipos de comportamento. Primeiro, muitas vezes não dormir no dia anterior adequadamente, passar e falar, não, vou viajar, então eu vou entrar cansado no voo mesmo para poder descansar. E no voo, a gente sabe que não é tão fácil descansar, não sei quanto que isso, de fato, é um fator a ser considerado, né? Na verdade, a gente não faz esse tipo de recomendação, tá certo? Isso tratando do ponto de vista populacional, né? A gente não recomenda que você faça uma privação no intuito de ter um maior rebote de sono para a noite seguinte, por todos esses motivos que você, inclusive, já comentou. O fluxo do avião, embora o voo seja noturno, ele tem um fluxo próprio de luzes, de acordar, de fragmentar, de pessoas passando. Então, é algo que não se controla. A posição de dormir também muda, né? Então, exceto em voos de classe executiva, a maioria das pessoas dormem sentadas. Então, isso também tem impacto na sua qualidade do sono.
e a própria ansiedade relacionada à viagem, voo, ao cuidado dos seus pertences. Então, nem sempre dormir no avião é algo fácil. E se é um voo que talvez tenha mais conexões, o seu sono ainda assim vai ser mais fragmentado, por mais que seja aquelas pessoas que durmam muito rápido, né? Porque tem os dormidores que dormem em qualquer lugar, não importa se é sentado, se é em pé, mas, assim, ainda temos que contar com conexões, o tempo de luz, a fragmentação, pessoas falando, pessoas passando. Então, não é uma recomendação usual, pelo contrário, né? A recomendação é que você descanse bem, para que não sejam, ao invés de uma noite de privação de sono, que nós não tenhamos 2 noites de privação de sono. Ótimo. Bom, e muitos desses viajantes que dormem bem em casa, então assim, não costuma ter problemas com sono, quando viajam querem alguma forma de dormir melhor, né? E muitos acabam lançando mão de medicamentos que não são desenvolvidos propriamente para tratar problemas de sono. Então incluem-se aí medicamentos para náusea e vômito, como o Dramin, medicamentos antialérgicos, relaxantes musculares, né? Que são medicamentos que têm, na verdade, o sono como um efeito colateral. Né? O que você tem para dizer em relação a isso? Perfeito, João. Essa prática é muito comum, sobretudo porque a maioria dessas medicações elas não precisam de receita. Então, os pacientes eles não precisam se dirigir ao médico para isso, percebem que em algum momento que foi necessário o uso tem o efeito da sonolência residual e acabam fazendo uso dessas medicações. Também não é indicado, né? São atalhos que os pacientes muitas vezes se utilizam, ficando aí com o efeito colateral da medicação, mas não é uma conduta que a gente costuma indicar, né, nem tampouco prescrever. Ótimo. Isso por causa dos outros efeitos da medicação, vamos dizer assim. Isso, porque você está utilizando uma medicação destinada a outra coisa, né, e seu corpo não vai estar precisando, pelo motivo pelo qual ela foi destinada, e está fazendo uso de, enfim, pelo efeito colateral. Então, a gente sempre, na medicina, você tenta, assim, associar as coisas em benefício do paciente. É um paciente que tem muita cinetose, que tem muita náusea, sempre que viaja, mesmo de avião, né, que é mais comum em carro, e tem essa dificuldade de dormir, não tem problema algum, né? A gente utilizar uma medicação antiemética que tem esse efeito residual de sono. Isso pode beneficiar o paciente. Mas as coisas não podem ser invertidas à ordem. É o paciente com dificuldade ali do sono, está utilizando relaxante muscular, medicações antieméticas, medicações para quadros respiratórios, alérgicos, com efeito de sono. Isso aí é que não pode ser invertido. Ótimo. Bom, a partir disso a gente tem alguns medicamentos hipnóticos que também são utilizados, né? Então, talvez um dos mais comuns é o Zolpidem, mas normalmente outros já de uso rotineiro, como o diazepam e outros que habitualmente mais para pessoas que já fazem uso dessas medicações, né? Exato. Por que usar ou não utilizar essas medicações? Vamos lá. Os hipnóticos como um todo, né, as medicações indutoras do sono, elas têm o uso continuado e têm o uso pontual. Eu não costumo indicar para uma primeira vez no voo, sobretudo se a pessoa estiver sozinha, porque você não sabe como que aquela medicação vai se comportar no organismo. Por mais que tenha um tempo de ação de cada droga, de cada medicamento, a gente não sabe o comportamento individual, né? Esse é o primeiro ponto. Se nunca fez uso, dificilmente eu indico um dos indutores dessas classes que você me falou, né? Drogas E ou benzodiazepinas, em uma primeira viagem, digamos assim. Temos alguns casos que eles costumam ser extremamente benéficos, sobretudo benzo. Pacientes que precisam voar e têm pânico, têm medo, que não conseguem relaxar nesse sentido, super bem indicado, né? Sempre com dose baixa, de preferência paciente acompanhado, por conta desses efeitos residuais. As drogas elas podem sim ser indicadas de forma pontual, lembrando que
o uso sempre na menor dose, por um curto período, né? A gente tem vários casos de abuso, de dependência, de uso inadequado, então podem sim ser utilizadas, só que eu deixo a sugestão de que não seja testado ali no voo, tampouco para pacientes sozinhos, né? Porque realmente, como são indutores, alguns indutores bem potentes, o paciente ele pode precisar de algum auxílio, de alguma ajuda, ou ter alguma reação inesperada com a medicação e estaria sozinho. Então, isso eu não costumo indicar. Ótimo. E, bom, a pessoa que já fez uso dele, eventualmente, ou então pode, se a pessoa de fato ela tem. Porque aí a gente está falando muitas vezes de viajantes frequentes, né? Aquele viajante que Sim. ele sabe que ele tem problema com sono, ele sabe que ele precisa de alguma coisa ali. Eventualmente ele pode estar usando um dia em casa, alguma coisa assim, para ver qual Pode, que é o efeito que ele tem antes de ir pro voo. pode sim. Tá ótimo. E, bom, e saindo dos hipnóticos, aí a gente entra no caso da melatonina que você já citou, né? O que é a melatonina? Como é que ela pode ajudar no controle do sono? Pronto. Hoje em dia, a melatonina, né, ela vem sendo amplamente utilizada e de uma forma muitas vezes indiscriminada. Nos Estados Unidos, ela foi lançada, aí, apesar de ser um hormônio, né, que todos os indivíduos produzem, esse hormônio ele é regulado, sobretudo, pela luz solar. Então, a sua exposição à luminosidade, a baixa exposição, tem supressão no início da manhã, com pico de liberação iniciado na fase crepuscular, ali no final do dia, aumentando ao longo da noite, fazendo um pico noturno. É assim que a secreção normal desse hormônio acontece. Ele é um excelente sincronizador de ritmo. Então, pacientes com atraso de fase, com jet lag, que são alterações do ritmo circadiano, a melatonina ajuda na sincronização do ritmo, né, do ritmo circadiano endógeno, então de cada indivíduo. Outra utilização frequente para a melatonina, para a soníase, que são alterações, são experiências, né, não desejadas, transtorno comportamental de sono REM, sonambulismo, são outras condições que a melatonina é extremamente bem empregada. Aí a gente vai para o que está acontecendo hoje em dia. A gente tem formulações de melatonina em chocolate, em chá, em bala, comprimido. Tem de todas as formas. Você sai para comprar fora do Brasil, as formulações aumentam ainda mais, né? E as doses são extremamente variáveis. A melatonina, ela não é um bom indutor do sono, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu vou tomar melatonina, então, para insônia, né? Se a gente pegar o guideline, até mesmo o guideline brasileiro, o guideline europeu, que são guidelines bem recentes para insônia, ela não está nas recomendações, né, como um bom tratamento para insônia. Embora, populacionalmente, as pessoas comprem na farmácia sob livre demanda tentando fazer isso. Né, e não é o que acontece. Melatonina, eu sempre costumo dizer, melatonina é muito boa para as indicações corretas. Então, não é infrequente que as pessoas utilizem melatonina no intuito de ter um bom sono. Eu vou melhorar a qualidade do meu sono com melatonina, vou dormir melhor com melatonina. Não é esse o emprego adequado. Em algumas pessoas, pode sim ter essa questão de aumentar a sonolência, de a pessoa sentir que teve um sono mais profundo com a melatonina. Isso pode acontecer do ponto de vista de uma percepção individual. Do ponto de vista de recomendação populacional, nos estudos que já foram realizados, ela não tem essa indicação como indutora de sono, nem tampouco como no intuito de uso generalizado para regular o sono. Formas naturais de exposição e melhora da melatonina endógena, exposição solar, sobretudo pela manhã, evitar telas, né? O ideal, evitar telas noturnas. Porém, a gente não consegue hoje em dia, da forma que vive, muitas vezes fazer isso. É o celular, é o trabalho quando chega em casa, é o computador, é a TV. Isso tudo gera um bloqueio, uma redução ou até mesmo um atraso no teu pulso da melatonina endógena. Então, a ausência de luz favorece essa produção e esse aumento da melatonina ao longo da noite.
Se às vezes a pessoa fica ali no celular até a hora de dormir, na TV, no computador, realmente vai estar sua melatonina, o pulso dela vai estar bloqueado ali para a noite. Ela só vai liberar ao longo das horas, e isso às vezes não é suficiente. Então, assim, dicas de melhora endógena, né, da tua quantidade, da tua qualidade da melatonina, é uma exposição solar matinal e uma ausência ou pelo menos redução de telas aí à noite. A recomendação, né, da redução, da retirada de telas é de pelo menos 2 horas antes de dormir. O ideal é todo tipo de tela. Ótimo. Ah, bom, e uma vez que se decidiu, então, pelo que você falou, a melatonina é uma boa medicação para uso especificamente no caso do jet lag. Talvez seja a primeira droga, né, utilizada para isso. Né? Uma vez que se decidiu pelo uso da melatonina, então como é que a gente vai fazer isso? Ela é tomada em que momento? Tá? O ideal é que a melatonina ela seja tomada 2 horas antes do horário que você pretende dormir. Então, se no seu fuso atual, tá? Lembrando. Então, se viajou, o horário pretendido é dormir às 10 da noite, o ideal é que ela seja tomada às 20 horas. Doses baixas, né? É dose realmente de 1 miligrama, 2, não tem necessidade, nesses casos específicos, a gente está fazendo doses de 5, de 6, de 10 miligramas, que é o que atualmente muitas vezes as pessoas fazem. Ótimo. E, bom, fora a melatonina, então você vai tomar ela 2 horas antes. Nesse período de 2 horas, tem alguma recomendação? Basicamente, você falou, evitar telas, né? Isso. João, tem as recomendações de higiene do sono. Hoje em dia, o que é que eu percebo? As pessoas querem tudo muito rápido. Então, dormir muito rápido, muito bem. Acordar muito bem disposto, muito rápido. E assim, tudo é bem rápido mesmo, quase que com um interruptor de liga e desliga. E o cérebro, ele precisa, muitas vezes, de pistas para entender que é o momento de dormir, né? Essas pistas são que é popularmente chamado de higiene do sono. Então, retirar a tela, né, desses momentos, fazer atividades mais monótonas, o que é isso? Não fazer atividade física próximo ao horário de dormir, né? Se foi para um passeio, para algo, falando do ponto de vista de viagens, que sejam as visitas mais tranquilas para o final do dia, evitar o consumo exagerado de cafeína e bebidas energéticas, lembrando que esse consumo ele deve ser feito no máximo até as 4 horas da tarde, né? Não deve ser consumido à noite. E aí, procurar atividades monótonas, o ambiente ele tem que estar adequado. Então, assim, quem fica em hostel, um problema, porque você divide o quarto com outras pessoas. Essas pessoas têm outros hábitos de sono, muitas vezes alguém ronca, muitas vezes alguém fala, acorda para sair, para ir ao banheiro, e tem horários diferentes de chegada. É um problema, né, em viagem. E, assim, procurar um ambiente que seja silencioso, que seja escuro, evitar a luminosidade indireta. Às vezes tem muitas luzinhas no quarto, ou no hotel é extremamente barulhento, porque ficou próximo a uma rodovia ou coisa do tipo. Então, todos esses cuidados têm que ser levados em consideração, tá? Porque são coisas que podem prejudicar o seu sono também. Ótimo. Bom, então assim, a gente precisa, só para tentar, vamos dizer, direcionar um pouco mais do ponto de vista prático, a gente já discutiu várias medidas que podem ser feitas, né? Eu quero pegar um exemplo bem comum. Então, uma pessoa, por exemplo, está indo viajar para a Austrália, ela vai ter um voo primeiro saindo 11 horas da noite, são 12 horas de voo, depois vai ter uma parada e mais 12 horas de voo. Né? Então, a primeira recomendação que você falou foi justamente tentar já entrar no horário do local de destino. Então, quando você está entrando no voo às 11 horas da noite, você está falando de uma localização que deve estar por volta de 10, 11 horas da manhã. Né? E
Ou seja, aquele voo noturno que você já entrou cansado, tudo isso, a ideia é que você fique acordado, né? Quer dizer, você entre e só vá dormir um bom tempo depois, né? cerca de Ah, 2 horas depois, mais ou menos. ah. Nessa É, hora, até você falou a questão de tela, não é uma boa forma de você tentar manter, até para dar aquela impressão de que você está durante um período diurno? as telas, elas atrapalham, João, quando você está na intenção de dormir. Tá, Se a intenção for oposta, não tem problema nenhum, né? Assim, elas atrapalham naquele paciente que está deitado na cama e está no celular, está deitado na cama assistindo filme, está deitado na cama querendo e dormir, claro. querendo dormir. No contrário, elas auxiliam. Aí nós temos algumas coisas nesse seu exemplo que você trouxe, né? Primeiro, a recomendação realmente continua de tentar sincronizar o seu horário mais precoce possível com o horário de destino. Segundo, o que é que eu tenho que entender? Se ele vai ter oportunidades de dormir ao longo desse trecho e em outros momentos. Porque eu também não quero, um voo longo, um voo com conexão, e que talvez essa pessoa, a gente tem que fazer o estudo da saída até a chegada, né? Se ele vai ter a oportunidade de dormir em outros momentos. Senão, eu vou deixar ele mais de 30 horas privado de sono. E isso Claro, claro. também não é importante não é legal, não é importante e vai piorar muito o desempenho dele na chegada. Até funcionalidade para se localizar, para pegar um transporte público, para poder chegar no local de destino. Isso eu trago uma lentificação para ele, uma redução da velocidade de processamento. Então, precisa dessa pessoa funcional, né? Ótimo. Primeiro, se ele não tiver a oportunidade de dormir de forma adequada, né? Uma quantidade mínima de horas. Quando a gente fala quantidade mínima aceitável, de no mínimo 4 horas de sono. Menos do que isso, assim, é a mesma coisa de que não dormir, digamos assim, né? Uma privação de sono muito importante. A primeira coisa que eu tenho que entender desse paciente é se ele tem a possibilidade de dormir nessa conexão, nos próximos voos, porque se ele não tiver, isso só vai começar a valer no último trecho. Ótimo. E é interessante você falar isso porque você tem que pensar que daqui a 12 horas a gente considerou que vai ter uma parada, né? Então, talvez Exato. 12 horas É quando a ele vai hora da estar chegando, conexão ele deveria estar. é quando estaria pensando em dormir. Talvez tenha que fazer um intermediário, né? Você adiar o horário de dormir, mas lembrando que não é o horário do destino aí, né? Quer dizer, uma coisa Isso. O intermediária. que eu recomendo é que ele faça, a gente consiga fazer esse ajuste para o último voo. Tá. Pra, Ótimo. porque assim, aí já vai estar mais próximo. Quando chegar lá, ele vai ter uma oportunidade. Ele que vai comandar a própria programação. Então, consegue fazer esses ajustes, sabe? Ótimo. Um pouco mais Eventualmente, longos. o uso da cafeína é uma opção nesse momento em que a pessoa precisa ficar acordada durante um período mais Sim, prolongado, onde eventualmente ela, às vezes até sim, antes de embarcar, né, para poder. Aí você sim, estaria falando de usar a cafeína quanto tempo antes de. Fala cafeína pode ser pelo café, pode ser cápsula de cafeína também, né? Que muitas sim, vezes sim, utiliza. sim. E isso daí, quanto tempo antes de entrar A no gente sono? recomenda, pelo menos, né, evitar o consumo nas 6 horas que antecedem O o sono. sono. O Tá horário ótimo. planejado para dormir, digamos assim. Tá ótimo. Ah, bom, e a melatonina talvez seja a mesma lógica, né? Quer dizer, você pode usar a melatonina 2 horas antes, mas também tem que ver se você não vai ter que acordar, porque não adianta você tomar melatonina, entrar no sono e acordar 3 horas depois. Aí. Isso, exatamente, João. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, aí chegando no local de destino, então a gente tem uma série de medidas que podem ser feitas. A primeira coisa que as pessoas ficam, bom, eu vou dormir, né? Quer dizer, eu chego 24 horas É voando, porque vamos dormir. Chega lá o, 10 da manhã, vai dormir, acorda 10 da noite. Né? Não, não. Assim, chegando no local de destino, o importante é que você siga o horário local. E se você dorme costumeiramente às 10, você vai dormir às 10 do horário local. Esse primeiro momento vai ser de privação. E você vai poder lançar a mão, né, das bebidas cafeinadas, de outras atividades que tenham maior estímulo para você permanecer acordado. Porque
que, enfim, você consiga ficar em alerta o dia local e possa ir dormir à noite, porque senão você passa a inverter e, sobretudo, você encurta o tempo de sono noturno, porque lá quando vai ser dia, você passa assim a dormir menos para aproveitar mais quando você faz essa inversão, e é péssimo, porque eu tenho tanto a inversão quanto a privação do sono. Ótimo. Pequenos cochilos, vamos dizer, como as pessoas dão normalmente, 20 minutos, meia hora depois de uma alimentação, isso está adequado, não tá, ou nem isso deve ser feito? Isso aí é tema de mesa de congresso, tá, João? Se o cochilo ele é mocinho ou vilão. Pode ser feito, né? Sobretudo nas pessoas que têm um prejuízo funcional importante, não ultrapassando o tempo recomendado, 20, no máximo 30 minutos. Então, não pode entrar em sono, digamos assim, tem que ser realmente um cochilo. A recomendação é que seja um cochilo único, não vários cochilos ao longo do dia, sobretudo após uma refeição principal, ou muitas vezes após o almoço, que é onde as pessoas sentem um pouco maior de sonolência, tá? E que não sejam vários cochilinhos ao longo do dia. Realmente só se você tiver um impacto funcional muito grande. Ótimo. E, por fim, vamos pegar uma situação que é comum, né, para muitas pessoas que viajam. Então, por exemplo, tem alguns atletas que viajam quase que semanalmente, cada vez para um canto do mundo, né? Ele vai chegar e vai ter o jogo no dia seguinte. Não vai ter tempo para ter essa adaptação, né? Um outro exemplo, um piloto de avião, que ele vai chegar no lugar, vai ficar ali uma noite, às vezes uma segunda noite, eventualmente, e vai voltar, né? É uma opção tentar manter o horário do local de origem no destino? Não. A gente está falando em situações especiais, né? O piloto, qual é a minha prioridade para ele? Que ele não tenha privação de sono. Não importa o horário que ele esteja, eu preciso que ele garantir que ele durma um tempo adequado, porque eu preciso da funcionalidade dele bem preservada. O atleta, quando se tem tempo para esta adaptação, isso é feito. Quando são viagens muito curtas, né? Infelizmente, eu tenho que priorizar um tempo de sono também adequado naquele atleta, né? A gente vai conversar um pouco mais quando falar de insônia, mas a privação de sono é extremamente deletéria para o desempenho físico, seja de força, seja exercício de resistência. Então, eu preciso que ele tanto tenha um local adequado para dormir, né? Recentemente teve a polêmica das Olimpíadas, vários atletas reclamando da qualidade dos quartos para o sono. Eu preciso de um local adequado e um tempo adequado de sono para ele, tá? Obviamente que o ideal é que ele tivesse pelo menos uns 3 dias, uma semana ali até anteceder o jogo, mas a gente sabe que na prática isso pouco acontece. Ótimo. Eu acho interessante isso porque, quer dizer, aí é um pouco ajuste individual. Aquilo que você falou, o ideal é que você Total. tenha uma privação de sono durante o dia para poder dormir no horário do destino. Talvez nesses casos não é bom ter essa privação, mesmo que você troque um pouco os fusos, até porque você não vai se adaptar ao fuso e daí você vai ter que voltar para o seu fuso de origem, Sim, né? exatamente. Legal. Então, assim, eles têm que, esses grupos, eles têm que dormir no tempo que for ofertado. Ótimo, legal. Alice, acho que era essa um pouco a discussão, teve bastante dicas, orientações, tanto do que fazer como do que não fazer, né? Porque muito do Uhum. que foi discutido aqui são coisas que de fato a gente vê no dia a dia de quem viaja. Acho que trouxe algumas coisas bem importantes aí. Queria te agradecer mais uma vez e contar com você em outras discussões aqui. Perfeito. Eu deixo aqui, né, assim, obrigada pelo convite. Falar de sono é algo que o sono, ele faz parte de todos os outros sistemas, então, para um bom funcionamento físico e mental, hoje em dia a gente já tem uma consciência bem maior, precisa ter um sono adequado, um sono de qualidade, lembrando que sono ele não é só quantidade, mas também qualidade de sono, e que para os viajantes frequentes, assim, a rotina
importa. Embora a gente saia em busca muitas vezes dessa mudança da rotina, mas a rotina de sono, ela faz a diferença e minimiza o desgaste, a fadiga. Então, para um dia de bom funcionamento, eu preciso de uma noite boa também. Legal, legal. E saber que é muito individual, né? Que quem viaja muito vai chegar um momento que vai descobrir o que ele precisa fazer, né? Quer dizer, não... Com certeza, João. Obrigado mais uma vez, Alissa. Por nada.